Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é terça-feira, dia 14 de julho. Veja agora os destaques de hoje. Frio de norte a sul. Estado abaixo de zero. Teve geada no sul, na região central e na serra. Já as imagens do frio de Enguiá, Cusco, pelo Rio Grande do Sul. Mande uma foto ou vídeo pra gente através da nossa página facebook.com/SBTRS Oficial. E você vai ver também quase 1.000 mortes no Rio Grande do Sul. Qual a proposta de especialistas para controlar o avanço da pandemia do coronavírus no estado? Caso Paula. Já mais detalhes da investigação do sumiço da jovem de 18 anos em Soledade. E as informações sobre o caso Rafael. O processo entra agora numa nova fase. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até 1 da tarde, já está no ar. Uma pergunta que todos os gaúchos se fazem neste momento. Como vão ficar as aulas presenciais aqui no nosso estado? Será que voltam mesmo em agosto? Quais as soluções para quem não consegue acessar, por exemplo, as aulas virtuais? Já nós vamos conversar com o secretário estadual de Educação, Faisal Caram, sobre os planos daqui para frente, né? Nós temos futebol já retornando em breve aqui no Rio Grande do Sul, mas como ficam as aulas? Os alunos vão permanecer em casa? A dificuldade com a internet? Em seguida, todas as informações, inclusive na nossa página no Facebook, vai lá e deixa a sua pergunta. Nós vamos a um rápido intervalo, é rapidinho, e a gente já volta com muita informação que vai até 1 da tarde. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11h40, faltando 20 para o meio-dia. Eu tenho um recado para você. Ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Entendemos que o momento é de atenção e de cuidado. E o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra o Covid a isenção de carência para aquisição de novos planos Ser Previdente. Você, seguro com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Ligue 51 4003 3135. Associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. Muito bem, 11 horas e 41 minutos. Está na hora da gente falar de esporte aqui no SBT. E eles estão de volta. Será? É verdade, os treinos com bola. E o Renato Portaluppi, Glauco Pazza, já está em solo gaúcho? Ou será que ele foi lá para Tramandaí curtir uma prainha? Acho improvável, tá? É. Se depois ele foi... Depois de todos os pitos que ele levou, pelo menos 6, né? Se ele foi, ele está congelado lá. Essa é a realidade, tá né? Tá frio mesmo. Aliás, daqui a pouco, viu, nós vamos falar do frio, porque o frio que vem amanhã mais intenso do que hoje. Mas segue aí, é que eu não podia perder a oportunidade do pessoal ficar aí escutando a gente. O bom é que amanhã vai dar para ver futebol em casa, ó, com cobertinha ali, né? Amanhã é quarta-feira, né, Glauco? No sofazinho, acompanhando pela tela do SBT. A gente já fala sobre isso. E comendo biscoito Zezé Carinho, que vem de família. Aí tá tudo pronto. Combo completo, né? Bom, mas voltaram sim a treinar com bola, tanto o Grêmio quanto o Internacional e os outros clubes aí da primeira divisão, logicamente, do Campeonato Gaúcho, que já estão em atividade, já retornaram. Porque, por exemplo, o Novo Hamburgo está recém fazendo os testes e deve voltar ainda a treinar. Bom, mas falando da dupla Grenal, voltaram a treinar com bola depois de quase 4 meses, é muito tempo realmente. E o Grêmio já tem, lá no CT Luiz Carvalho, a quem chamar de seu chefe. Renato Portaluppi já está aí novamente, trocou o forno do Rio de Janeiro pela geladeira porto-alegrense e olha que estava frio ontem, viu? Ele escolheu a época hoje. Bem certinha, viu? Se ele quer pegar frio, amanhã ele vai ter. É verdade. O Renato que chegou, se higienizou, fez teste contra a Covid-19, apontou negativo, ou seja, está em dia, apesar do grupo de risco, ele teve, digamos, sorte também, né? Porque esteve exposto lá no Rio de Janeiro, mas está em dia, vai poder trabalhar ao lado dos outros. Só que o Grêmio anunciou que 2 atletas testaram positivo, ou seja, estão com o novo coronavírus. Bom,
hoje vai ser aplicado novo teste. Ontem foram 79 testes contra a Covid, tá? E esses 2 jogadores apontaram como positivos. Não foram revelados os nomes, mas eles vão fazer mais testes. Por quê? Porque se já passou o efeito, logo ali na frente tem Grenal. E se não passou, os caras estão fora do jogo. Simplesmente isso, né, André? Tem que saber em qual momento que eles estão também, né, da doença. Né? Se são ativos. O período é de 14 dias. E também o que é importante, Glauco, saber se esses 2, que a gente não sabe quem são, estiveram com o grupo. Isso é importante também saber. Claro. E até é uma maneira de se fazer aí um teste, né? Um teste de como está sendo o andamento dentro deste treinamento. O importante é isso, é testar. E além de testar, que é o que eles estão fazendo, é ir atrás, né? Fazer como é que se chama? O rastreamento. Isso é importante, se fosse possível, identificar onde que eles pegaram, né? Onde bloquear qualquer possibilidade de espalhar, como aconteceu em Santa Catarina. O Campeonato Catarinense foi suspenso depois de que vários atletas tiveram resultado positivo, mas o campeonato tinha voltado, né? Pois é, mas o problema aqui lá foi o seguinte, isso até foi um erro, ou foi, me ajuda se foi com a Chapecoense, eles fizeram o teste depois, né? Eles fizeram o teste e logo em seguida foram jogar. Não tem, aí não tem como, né? Bom, mas aí agora vamos falar de amanhã, que vai ser um grande dia. Né? Afinal de contas, o SBT é TV que tem torcida. É verdade. E a torcida é você que está em casa e vai poder acompanhar no quentinho da sua casa um baita jogo de futebol e tem reforço no Flamengo, no Fluminense. Não. No time da transmissão e bota reforço de peso nisso. Um craque de bola. Acompanhe aí na reportagem. Zidane contra Paiuca. Para quem gosta de acompanhar esportes na TV, a voz já é familiar. A classificação da seleção da França para a semifinal da Copa de 98 ficou eternizada assim. Vai para a batida de Biagio, bateu na trave! A França está na semifinal! E o rosto também. Nascido em Goiânia e prestes a completar 57 anos no próximo dia 29, Theo José vai ganhar um presente antecipado. Narrar a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Ele garante, o favoritismo rubro-negro já não é mais tão grande assim. Pelo último jogo, pelo jogo de domingo passado, a gente viu a melhor parte técnica do Flamengo contra uma garotada do Fluminense, mordendo, uma garotada motivada que acabou igualando isso. Eu acho que a gente vai ter um jogo quarta-feira, sintoma de um grande jogo, de um jogo que relembre aqueles grandes fla-flus do passado com o Maracanã lotado. Não vai estar lotado, mas você vai ver de todo o Brasil aqui no SBT. Theo é contratado da Fox Sports, mas o narrador foi liberado para a transmissão exclusiva do SBT na televisão brasileira. Emprestar a voz a este clássico no Maracanã vai ser uma emoção e tanto para Theo José. O jogo vai marcar o retorno do narrador à TV aberta. E mais, a volta ao SBT, onde participou de grandes coberturas esportivas nos anos 90. Difícil falar de Theo sem lembrar da Fórmula Indy e da Fórmula Mundial. E não aconteceu a vantagem esperada do motor Ford. Os acidentes nas pistas. A cerca de 365 km por hora. Acompanhando de perto os pilotos brasileiros. Em 1996 foi aqui no SBT que Theo José narrou a conquista do ouro de Robert Scheid na Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos. E nos gramados, olhar atento para cada jogada e as estratégias de quem fica nos bastidores. A gente voltar com uma decisão, a gente voltar com um fla-flu e a gente voltar com essa expectativa da primeira decisão de tanto tempo sem futebol, né? Eu vejo de uma forma muito positiva, estou muito feliz, estou me sentindo muito orgulhoso de fazer parte dessa volta do futebol, dessa decisão, desse fla-flu no SBT. O próximo capítulo dessa história você vai acompanhar na quarta-feira, a partir das 8h45 da noite. E eu espero que quarta-feira eu possa, com essa felicidade, pagar com um bom trabalho, agradecer com um bom trabalho esse momento que o SBT está me proporcionando. Uma baita voz, uma baita experiência, sucesso. Que baita reforço, hein? É, muito bacana. E olha só, e comendo biscoito Zezé. Vem cá. Olha aqui.
Ah, foi presenteado também. Claro, muito obrigado, pessoal do Biscoito Zezé. Já tenho companhia para ver o jogo, hein? Viu só que legal? Sabe que o que eu ganhei aqui, ó, na minha época, vai dizer que não é a tua também, era da Vovó Sentada. É o Mignon. Lembra do Vovó Sentada? Na minha época, bisavó sentada, porque eu sou mais antigo. Então. Ah, isso é verdade. Ainda bem que tu reconheceu. Então, olha só, obrigado à família Zezé por ter mandado pra gente, né? E aí, daqui a pouco a gente até vai distribuir para alguns amigos. Claro. Aí. E sempre, ó, higienizando tudo que se toca para poder, né, entregar para os amigos aí de presente. Tá certo, Glauco Paza? Muito bem, beijo para a família Zezé. Até já, até daqui a pouquinho. E olha só, ainda hoje, o frio de norte a sul do estado, abaixo de zero. Teve geada no sul, na região central, na serra. E se prepare, amanhã teremos muitas cidades com temperaturas negativas e a geada cobrindo boa parte do Rio Grande do Sul. Quero olhar aqui na minha mesa, porque a Estael Cias me mandou agora há pouquinho, confirmando que a mínima aqui em Porto Alegre hoje foi de 3 graus e 6 décimos. Em Livramento foi a temperatura mais baixa, menos 4 graus. Vejam que o frio está no sul, ele está avançando e amanhã a previsão de menos 6 na região dos Campos de Cima da Serra. Daqui a pouquinho a gente traz outras informações sobre o tempo e tem a imagem. Cadê aquela imagem, a expressão gaúcha frio de renguear Cusco? Pois está aí, literalmente, verdadeiramente, este cãozinho que quase não consegue caminhar e não quer pisar no gelo também de tanta geada. Onde é que teve? Da onde é esse cãozinho aí? Esse cãozinho aí que ficou, né, rengueou de tanto frio. Daqui a pouco a gente fala mais do tempo e lembrando que você pode mandar pra gente, fez uma foto do frio, vai lá na nossa página do facebook.com/SBTRS oficial, manda a foto pra gente, deixa o seu nome e também aonde é, né, qual a cidade que você fez a foto. 11h50, faltando 10 para meio-dia, agora eu quero falar de um assunto sério do caso Paula. Agora de manhã, novas buscas aconteceram no interior da cidade de Soledade. Tá aí a menina Paula, recém-completado, 18 anos, e desapareceu. Desapareceu na noite do dia 10 de junho. A nossa equipe conversou com o primo dela, que revelou outros detalhes sobre o desaparecimento da Paula. Os detalhes agora na tela. Novas buscas foram feitas nesta terça-feira em açudes do interior de Fontoura Xavier. Este primo da jovem conta que um amigo rastreou o celular de Paula logo após o desaparecimento e pediu que houvesse buscas na região. Foi feito o rastreamento de um site de Portugal, que é um site confiável, que costuma fazer esse tipo de coisa. É um serviço profissional que fez esse rastreamento. E aí eu comecei a buscar, mas aonde que foi isso? Cheguei à conclusão, né, pelo mapa, pelos prints que eu recebi, de que isso dava 32,1 quilômetros do local da onde a Paula se encontrava nesse endereço lá da Getúlio Vargas. Isso dava 37 minutos de carro. Uma região afastada, né, saindo de Soledade, próximo à Fontoura Xavier. Paula Chayane Perim Portes, de 18 anos, foi vista pela última vez na noite de 10 de junho em Soledade. Segundo a polícia, ela foi deixada por amigos na casa de um homem que já conhecia. A jovem mandou mensagens para uma amiga e tentou convencê-la a ir até o local, onde também estaria Micael. Nós estava lá na casa do... sei lá quem que era aquela casa lá. Daí eu já tinha falado pra ela que eu ia vir aqui hoje. Daí eu já avisei, ó, tá hora eu vou ir. Aí eu peguei e vim, mas ela me proíbe também, de nada. Se eu quiser vir, eu venho. Se eu não quiser vir, também ela vem, entendeu? Então eu peguei e vim. Tá eu, Micael e o Maico. Vai tá quem mais aqui? Até desgraça do inferno, do diabo, do capeta. A última mensagem que a Paula mandou foi à 00h38. Um convite óbvio. Ela tinha dois homens lá, ela estava sozinha, o outro estava, como se diz, estava segurando vela. Vem, amiga, convidou uma amiga para ir para lá. A amiga disse que não ia, que já estava deitada. E aí ela insistiu. Na terceira insistência, onde ela disse vem, foi 00h38. A amiga respondeu para ela 00h39. Esse áudio nunca foi ouvido. Imagens de uma câmera de segurança mostram a jovem desacordada sendo colocada no porta-malas de um carro. Em troca de mensagens, o dono da casa, identificado como Maicon, conta o que teria acontecido naquela noite. O Mica só me convidou que ia a Paula lá, que ele ia ficar com a Paula. O Mica já estava planejando de fazer alguma coisa com a Paula, só que tá sobrando para mim porque eu sou o dono da casa, né? O que aconteceu, eu também não sabia, tá?
Eu não sabia, o Mica fez tudo pelas costas, fez tudo praticamente premeditado, levou ela lá e aconteceu o que aconteceu. Chegaram lá, eu não deixei, me calçaram com uma arma e pegaram ela e levaram. Tudo indica que ela tinha conhecimento de alguma coisa, tá? Que ela sabia demais. Essa, pode ser que tenha outras motivações também, mas essa aí seria uma delas. 5 suspeitos são investigados pela polícia. 2 foram presos na manhã desta segunda-feira por descumprirem uma ordem judicial que proibia contato entre os amigos. Um deles já havia sido preso ao lado de outro suspeito lá em junho, mas acabou liberado. E um dos homens segue foragido. É Micael Rossi Ortiz, de 22 anos. Se ele fosse inocente, por que ele não se apresenta? Esse é o Mica que aparece ali nas gravações. A gente vai conversar com a Lu que está em Eldorado do Sul, depois vai falar sobre a Cheza em Eldorado, mas antes vai conversar com a gente sobre esse caso aí de Soledade, já se arrastando mais de um mês, foi dia 10 de junho que ela desapareceu. O Glauco Paza também vai conversar com a gente, porque o primo deixou claro o que muitos noticiários regionais estão dizendo, algo relacionado a tráfico de drogas e que ela sabia demais. Não é verdade, Lu? Pois é, né? Bom dia, André, bom dia a todos. Bom dia. O primo tem convicção de que realmente ela sabia demais, ela tinha informações. A própria delegada Fabiane Bittencourt, delegada regional lá de Soledade, que assumiu agora o caso, ela inclusive já deu entrevistas à imprensa regional, né, ali da região de Soledade, dizendo que sim, né, que a Paula, ela inclusive está convicta de que a Paula, ela tinha informações do envolvimento com o tráfico de drogas de um dos homens que estava naquele local. E que essa seria, então, a motivação para o desaparecimento. A polícia agora, inclusive, já trabalha, né, André, com a possível morte da Paula. Hoje pela manhã estavam fazendo buscas em açudes, ali da região de Fontoura Xavier. Inclusive, seria exatamente a região que o primo da Paula, né, citou, relatou que teria encontrado após o rastreamento do celular, né? Um amigo fez esse rastreamento lá no início, nas investigações, logo após o desaparecimento, e tinha encontrado que o último sinal emitido pelo celular seria próximo a um desses açudes, que agora, então, a polícia está fazendo essas buscas. E André, é claro, é um caso aí que já tem mais de um mês, né, do desaparecimento. Os advogados dos homens, desses suspeitos, dizem que eles não têm qualquer envolvimento, que as imagens não provam absolutamente nada, mas a polícia diz exatamente o contrário, que já há provas concretas, provas cabais do envolvimento dos 5 homens, né? A gente não teve acesso ainda a essas imagens, né, Lu, que elas estão reservadas, né, estão ainda protegidas pela investigação, mas são as últimas pessoas que tiveram contato com ela. Se o Mica não tem absolutamente nada a ver, então que apareça e dê explicações. E aparece naquelas conversas ali, naquelas gravações, justamente uma pessoa que parecia ter informações de que o Mica está enrolado, que o Mica tinha premeditado algo, que é o que a gente não sabe, né? Agora, se passando um mês, por que ele não aparece e explica de fato o que aconteceu, não é verdade? Glauco. Ele poderia, né, dar a versão dele, né, André, do caso. Lógico. André, me parece que esse áudio... A família diz que, na verdade... Pode completar, Lu. A família, o advogado da família diz que ele não teria nenhum envolvimento, de que as imagens não provam que ele estava lá, que não mostrariam o rosto dos envolvidos. Mas o álibi, então? Mas tudo indica que apesar do rosto não aparecer nas imagens, que eles todos estavam lá. E a polícia diz que há prova, sim. E nas imagens ela aparece ou desmaiada, né, ou morta, não se sabe, mas ela aparece pelas imagens sendo carregada, né, não demonstrando reação. Glauco. Não, eu lembro daquela entrevista que a gente fez com o delegado Joebert lá atrás e ele não descartou. Aliás, pelo contrário, era uma grande possibilidade a questão do tráfico de drogas, né? Mas, logicamente, que a polícia tem muita precaução em tratar deste assunto, porque existe um sigilo. Agora, este áudio do Maicon, que seria o dono da residência onde tudo aconteceu, ele é muito revelador, né? Ele traz ingredientes que são muito fortes, em relação, inclusive, à truculência, à forma como teria agido
o Micael, né? Para quem, então, pra quem eu não acho que isso aí é fundamental, né, André? Para quem não acompanhou, Glauco, agora 11h58, a gente está falando sobre o caso da Paula. A Paula que desapareceu na noite de 10 de junho na cidade de Soledade. Ela é de Fontoura Xavier, mas cerca de 100 quilômetros adiante, a cidade de Soledade. Ela foi morar com o pai e aí foi sair com os amigos e desde a noite de 10 de junho desapareceu. Alguns áudios parecem reveladores que a gente vai escutar de novo, né, Glauco? O Mica só me convidou que ia a Paula lá, que ele ia ficar com a Paula. O Mica já estava planejando de fazer alguma coisa com a Paula, só que tá sobrando para mim porque eu sou o dono da casa, né? O que aconteceu, eu também não sabia, tá? Eu não sabia, o Mica fez tudo pelas costas, fez tudo praticamente premeditado, levou ela lá e aconteceu o que aconteceu. Chegaram lá, eu não deixei, me calçaram com uma arma e pegaram ela e levaram. Parece que tem informações, inclusive, do que teria acontecido e que ele tinha, o Mike, esse planejado. Premeditou, pelo menos é o que disse, né, o Maicon. Quer dizer, é alguém que estava na casa, acompanhou tudo de perto, é o dono da casa, né? Para mim é a principal, é a chave de tudo isso que pode ajudar, né, André? E a gente tem, Lu, certamente a polícia está fazendo... 2 foram presos, ontem nós falamos sobre eles. Destes 2 presos ontem, eles fazem parte desse grupo aí de 5. Um deles tinha sido preso, o outro não. Mas eles deveriam ficar afastados. E eles foram vistos, no domingo, estavam juntos, não sei se num bar, em algum local. E a partir disso, então, o Ministério Público... Na casa. Numa casa, pediu urgentemente a prisão dos 2, porque eles não poderiam, Poderiam estar juntos, poderiam estar combinando algo, mudando a versão de algo, não se sabe. E aí eles foram, então, para a cadeia, um deles de volta para a cadeia. Lu. O Ministério Público, André, inclusive, disse que isso demonstrou total descaso, dos suspeitos que estão sendo investigados, com a justiça. Porque apesar de haver essa ordem judicial de que eles não poderiam ter contato, que, como você disse, eles poderiam combinar uma versão, eles poderiam adulterar provas, poderia ser realizado de diversas formas para atrapalhar as investigações e mesmo assim os 2 estavam juntos na casa de um deles. Exato. Ou seja, total descaso, com a justiça do não vai dar nada. É verdade. E aí, claro, então, eles tiveram a prisão preventiva decretada e foram presos nesta segunda-feira. Não vai dar André, nada, mas deu que os 2 foram para a cadeia. Diga, Lu, pode finalizar. E um dos presos anteriormente, que foi liberado, segundo informações que a gente tem, ele estaria, na verdade, agora com tornozeleira eletrônica e a princípio seria o Maicon, esse que é o proprietário da casa. Mas a polícia não divulga informações, André, exatamente para não atrapalhar com as investigações. Então, a gente tem até muita dificuldade para conseguir alguns detalhes aí sobre esse caso e levar para os telespectadores. É verdade. Lu, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar. A Lu que vai falar sobre a cheia, ali na região das ilhas. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, inclusive o nível do Guaíba está subindo. Depois deste caso aí, agora eu quero conversar com o Glauco sobre aquele outro, o outro crime que aconteceu no norte do estado. Não digo que é perto de Soledade, mas quem vai para Planalto passa ali por Soledade. É o caso Rafael, porque tem novidades. A justiça aceitou a denúncia contra a mãe do menino, não é, Glauco? Isso mesmo, André. Aconteceu ontem essa aceitação da denúncia. A Alexandra Dogolkenski tornou-se ré por homicídio doloso com 4 qualificadores. Motivo torpe, fútil, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. A Alexandra também vai responder por ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. A Justiça converteu a prisão temporária em preventiva. Lembrando que a Alexandra deveria estar no presídio aqui em Guaíba, na região metropolitana. Só que ela teve problemas de saúde e está internada num hospital aqui na Grande Porto Alegre, que a polícia não revelou qual é esta instituição. A defesa da Alexandra também pediu a transferência dela para um presídio mais perto de casa, entre aspas, mais perto de Planalto. Só que a juíza indeferiu esse pedido. Alegou, entre outras coisas, que ela não teria a devida segurança neste local. Portanto, ela deve continuar
na prisão em Guaíba, André. Agora não sabe quanto tempo que ela vai ficar no hospital, a gente não tem detalhes sobre o estado de saúde. A defesa dela não é mais, né, relembrando, não é mais o doutor Severo, o doutor Jean Severo, o procurador dela, é agora a Defensoria Pública, que ainda não teve contato, né? Ontem nós tivemos essa resposta da Defensoria Pública, que eles não tiveram oportunidade pelo estado de saúde, né, nesse momento. Portanto, agora esse pedido para que ela ficasse em alguma prisão mais perto de casa. As duas alegações, André, uma delas era para ficar perto da família. E a juíza no despacho considerou o seguinte, em outras palavras, ela rompeu os laços com a família a partir do momento que aconteceu um crime em família. Ou seja, ela não teria motivo para ficar perto da família, embora ela sinta provavelmente muita saudade do outro filho. Né? Essa foto é uma foto muito estranha. Aquela foto anterior ali, que aparece ela com a mãe, o menino com o dedo na boca da mãe, sabe? Se a gente olhar no detalhe, assim, chama a atenção, né? Chama a atenção. Aí, tá aí a foto. Foto muito estranha, muito estranha. Não acham? Muito estranha. Infelizmente, o caso desse menino, que, olha, quantas e quantas vezes, né, Glauco, a gente colocou em dúvida toda essa história, até porque ela mudou de versão umas 3, 4 vezes, né? Inclusive, dissemos aqui que sabe-se lá quantas vezes mais ela poderia mudar. Eu fiquei sabendo que até a última versão mesmo, quando ela foi fazer a reprodução lá, e tinha mais uma versão, né, pro fato, assim. Ela estava atirando para tudo que era lado. E agora querer ficar perto da família. Bom, a mãe dela já disse, né? Eu conversei com a mãe dela, disse que se foi de fato a filha, né, ela não quer mais ter nenhum tipo de relação. Agora, tu imagina a dor dessa senhora, a dona Isa, né, que é uma pessoa que inclusive, pessoas passavam na frente da casa dela e gritavam tudo que podiam, dizendo que ela tinha culpa também. Então, imagina a dor dessa mulher que perdeu um neto, que ela tinha uma convivência diária, né? Mesmo que o menino fosse muito quietinho lá dentro, talvez até por ordem da mãe, mas era um menino que ia muito na casa da avó, perdeu um neto, perdeu a filha, porque ela disse, se eu perdi uma filha, quer dizer, como é que eu vou ter uma relação de filha que tirou a vida de uma pessoa, do meu neto, dessa maneira, né? Então, quer dizer, a vida dessa senhora aí, dessa família, o próprio irmão dela, os irmãos, né, convivendo com essa... É algo inexplicável. Despedaçou completamente. Meu Deus do céu. E tem outra coisa, André. A gente tem que lembrar também que a defesa anterior havia alegado que ela estava sendo hostilizada dentro do presídio aqui em Guaíba. E isso a juíza levou em conta. Imagina, num presídio que não tem a segurança que tem o presídio de Guaíba, ela poderia, inclusive, ser vítima das outras detentas, né? O que eu estava lembrando agora de uma conversa que a gente teve com o doutor Jean Severo, e que aí ele contou aquela versão, né, que eu acho que aí já era a segunda versão, já nem sei mais, que ela foi puxar, viu que a criança morta, em vez de levar para o hospital, amarrou a corda no pescoço e foi puxar e tal. E aí eu disse, mas doutor, o senhor acreditou nessa história? E ele disse... Né, ficou naquela situação assim, eu acreditei, né? Afinal de contas, eu tenho que se confiar, né, na atitude, na revelação do seu cliente. E outras questões a gente questionou para ele e ele respondia, mas eu também perguntei isso para ela. Então, muitos pontos em aberto, né, até o final aí da investigação. Eu tinha vontade, eu tenho muitas dúvidas ainda com relação a procedimentos, porque assim, Glauco, é difícil da gente acreditar assim, e se confirma, né? Vamos acreditar aí no andamento do processo, mas até este momento, de fato, tudo se mostra que a Alexandra foi a responsável por tudo e sozinha. Agora, o que passa na cabeça de uma pessoa, a gente não consegue imaginar, Glauco. Tu vai buscar qualquer outra situação, mas não de uma mãe que resolveu matar o filho e naquelas condições todas ali, que nem vamos entrar em detalhes. É uma história que a gente só estava acostumado a ver na ficção. É incrível, olha, é assustador. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar, Glauco, inclusive daqui a pouco nós vamos falar, gente, sobre o coronavírus, nós vamos conversar com um médico infectologista, né? A própria Sociedade Brasileira de Infectologia está fazendo algumas sugestões, inclusive uso de oxímetro no dedo, que mede, né, a oxigenação, mas mais que isso, a Sociedade de Infectologia alerta que se não tiver um controle mais rígido aqui no Rio Grande do Sul, ou praticamente o lockdown, ou seja, para tudo, nós vamos enfrentar problemas com os nossos hospitais, ainda mais que o frio está aí. Amanhã teremos temperaturas negativas
negativas em muitas cidades aqui do Rio Grande do Sul. Então, daqui a pouco nós vamos atualizar e, inclusive, saber como está o comportamento do vírus, já que ele se comportou de uma maneira na China, de outra maneira na Europa e aqui no Hemisfério Sul, ele também se comporta de uma maneira diferente. Daqui a pouco, então, nós vamos atualizar e saber como que está esta situação do coronavírus e, mais que isso, esse alerta que faz a Sociedade Brasileira de Infectologia. Vamos mudar de assunto, vamos falar do frio. Olha, depois da chuva, o frio voltou com força aqui no estado. Teve temperaturas negativas em diversas partes aqui do Rio Grande do Sul. E é claro, a geada transformou a paisagem, deixando os campos branquinhos, branquinhos, branquinhos. Olha só ali no detalhe, nas pontas das folhas. O gelo, olha só essa folha, que imagem espetacular. Isso é geada. Isso é geada, muito frio. Então, vamos subir a serra? Por lá eu fiquei sabendo que teve um repórter que quase congelou de novo, Guilherme Fadanelli, que tá tremendo. Se não fosse esse sol aí, já estava dando pulinhos para se esquentar. Boa tarde, Fadanelli. Boa tarde, André. Pois é, se não fosse esse sol aqui, André, não dava para aguentar. Qual é a temperatura agora aí? Agora faz 6 graus aqui em Caxias. Vou pedir até para o Fabrício mostrar um pouquinho a cidade aqui. Olha só, o céu tá azulzinho, sem nuvens. Está um dia bonito aqui em Caxias, André. Sim. Mas o frio tá demais aqui. Hoje pela manhã nossa equipe sofreu, viu? Fazia 1 grau quando nós estávamos na rua para fazer essas imagens bonitas aí que vocês estão vendo do gelo. Teve bastante geada aqui na região. A temperatura mínima foi de menos 2,3 aqui na região, em Farroupilha. E em São José dos Ausentes fez menos 1,9. E nós também temos imagens lá de Ausentes para mostrar esse amanhecer gelado que também deixou os campos branquinhos por lá. Ali na divisa, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na Serra Catarinense, também teve imagens muito bonitas, que só de a gente ver, né, André, já dá para congelar. Só de olhar essas imagens aí, né? É verdade. Agora, independente de toda a situação que a gente vive, das pessoas que passam frio, da enchente, pandemia e tudo mais, olhando para a imagem em si, de fato, é uma imagem muito bonita. É uma imagem espetacular. O que isso aí é um pinhão, né? Acho que a gente tem uma imagem ali de uma pinha. Aí o gelo, quer dizer, não foi geada, gelo mesmo. Isso tirado de um açude. Olha só a espessura. Sim, tá muito frio. A gente está com uma foto aí que alguém escreveu frio, né, ali no gelo. A espessura, né, vocês vejam que às vezes fica um espelho fininho congelado. Mas nessa foto, vejam que a espessura é bem diferente. E que bonito esse contraste, o gelo embaixo e o sol batendo mais no alto. Olha só, isso é para ser uma grama, tá, gente? Isso é para ser uma folha de uma grama. E aí, toda congelada e o gelo, né, o Fadanelli, são pedrinhas maiores, né? Não é aquela pedrinha fininha de geada que a gente está acostumado na geada leve. É uma geada pesada mesmo, assim, a gente vê que é bem grossa. Olha só o pedaço parece vidro, pedaço de gelo que essa pessoa tirou de um açude. Está até marrom, porque deve ser uma poça d'água que estava com água escura e que mesmo assim congelou, Fadanelli. Por lá fez menos 3,6, André, ou seja, muito frio também na Serra Catarinense. Agora a gente tem uma curiosidade, André, para mostrar aí. Não sei se as imagens já estão no ponto aí de São José dos Ausentes. Nós recebemos essas imagens muito bonitas de ovelhas gêmeas que nasceram nessa madrugada e saíram para passear aí com a mãe pelos campos cobertos de gelo lá em São José dos Ausentes. O primeiro passeio delas justo nesse frio. Olha, acertaram em dia. Erraram por um dia, porque amanhã vai fazer mais frio ainda. Mas escolheram, né, em pleno inverno para nascer. Mas que bonitas, gêmeas, é? Gêmeas, ovelhas gêmeas que nasceram essa madrugada. O dono delas mandou para nós essa imagem muito bacana para a gente mostrar, né, André? Isso em São José dos Ausentes? São José dos Ausentes, lá nos campos de cima da serra. E que são campos muito bonitos. Olha ali, ó. Ali estão os dois bichinhos correndo atrás da mãe, que eu acho que quer se esquentar, e os dois atrás porque estão querendo, né? Estão querendo se alimentar. Que bonita imagem. Agora, o nosso estado é muito bonito, né? Essa região aí dos campos de cima da serra é um espetáculo, porque já aqui pertinho já tem ali os canyons, né? É um lugar muito bonito, muito alto. Aí uma média, eu acho que São José dos Ausentes deve ter 1.200 metros de altitude, mais ou menos, né? É muito frio também.
Agora, me diz uma coisa, Fadanelli, eu tenho uma curiosidade. A minha mãe disse que na época que quando a minha mãe casou, ela foi morar em Caxias, ela e o pai. E ela sempre conta pra gente que naquela época, claro, o tempo diferente, menos casas e tal. Naquela época, em Caxias, a água congelava na torneira. Diz que precisavam deixar esquentando a torneira para conseguir derreter o gelo. Hoje ainda acontece isso em Caxias ou isso é de fato lá do passado, hein, Fadanelli? Acho que ficou no passado, viu, André? Porque eu não tenho mais essas notícias por aqui, não, hein? Tinham que deixar a torneira um pouquinho aberta, porque senão congelava. O tempo foi mudando, as temperaturas aumentando e também mais asfalto, mais residências, tudo isso influencia. Mas Caxias, Exatamente. Tu não pegaste essa época, mas eu já vou te dizer, então, que isto acontecia lá em idos 50 anos atrás, 60 anos atrás. Segue daí, Fadanelli. Bom, André, como a gente não gosta de passar frio sozinho, eu fui pra rua para conversar com quem estava na mesma situação que eu, né? Teve que levantar cedo para trabalhar. E aí a gente vai ouvir um pouquinho o que, olha, os nossos amigos, a Nilmara, a Fabiana e o Flávio, nos falaram um pouquinho de como é acordar nesse frio aqui na Serra. Olha só. Nós saímos 4 horas da manhã. E como é que foi? Foi muito frio. Muito frio mesmo. Foi muito cruel, só para quem precisa trabalhar, né? Como eu estou trabalhando, eu cuido dela, senão eu não saía. Muito frio. É frio. Meu Deus do céu, que nem nós estamos lá da fronteira, né? Não é tão frio. É frio também, mas não. Aqui eu acho que é mais frio. Mais frio que lá. É mais frio que lá. Pois é, aí eu não sei, André, responder essa curiosidade aí, porque as 2 vezes que eu fui para a fronteira era verão, fazia muito calor. Então eu não sei dizer se lá também faz tanto frio como aqui na Serra. Pois é, olha, hoje a temperatura mais baixa, Fadanelli, no estado foi na região da fronteira, foi em Livramento, que fez menos 3 graus, foi menos 4 a temperatura lá em Livramento, de acordo com as informações aí que passou a Estael Cias pra gente. E o Glauco tem outras informações do frio lá na fronteira, e será onde será que é mais frio, afinal de contas? Porque Caxias, por exemplo, é 800 metros acima do mar, não é? A região de Livramento é praticamente... mais baixa, bem mais baixa. Nível do mar, pouca coisa a mais. E aí, vai explicar isso? Cadê a Estael Cias? Pois é. Salve-me, Estael. Eu cheguei à seguinte conclusão, ó, André. Esse sol que tá aí é que nem luz de geladeira, tá? Ilumina, mas não esquenta. É verdade. Tá muito difícil hoje. Bom, o que se tem de informações a respeito dessa região aí de Livramento, que, como você falou, foi a temperatura mais baixa, menos 4 graus. E sabe quando a gente fala que o frio é de Renguear Cusco? Pois é. Bem expressão gaúcha, né? Isso. Naquela região, não muito longe dali, essa expressão ganhou forma, ganhou imagem, porque numa foto do Fabian, que veio lá de Quaraí, também na fronteira, a mínima foi de menos 3,7 e o Cusco ficou assim, ó. Parece que está só nas 2 patas da frente, tá? Ele ficou congelado e com medo de botar as patas de trás. É uma cusca, é uma cusquinha. Dizem que é uma cusca, tá? Vamos fazer justiça aqui, inclusive está ali na frase, é uma cusca, mas não interessa, tá de Renguear Cusca igual, tá? Tá congelada igual. Exatamente. Imagina como vai ser a noite, hein? Amanhã vai fazer mais frio. Eu estava olhando aqui, Glauco, a altitude é de 208 metros, Santana do Livramento. Achei até que fosse mais baixo. Lá é o nível dos free shops. É o nível... Exatamente, exatamente. Boa essa imagem aí da cachorrinha congelada, tadinha. Amanhã tem que se cuidar. E o pessoal tem que ir lá no Facebook, se tiver uma foto assim, água congelada no chão, poça d'água, qualquer imagem do frio. Essa de congelar a água da torneira, eu também não sabia disso aí, viu? Não, mas André? É verdade, era naquele tempo... Não é que se fizesse mais frio, mas a condição de habitação era diferente, claro, né? Menos casas e tal, mas era trabalhoso. Agora, o ano passado, quando eu fui ali em São Joaquim, ali congelou a água da torneira. Inclusive, uma calça minha virou uma pedra que eu fiz questão de deixar na rua. Sempre eu faço isso. Quando eu vou para um lugar frio, por exemplo, essa noite, eu vou testar e amanhã eu vou trazer a foto para ver o que vai dar. Eu vou molhar uma camisa e vou deixar do lado de fora. Vamos ver o resultado amanhã. Tá bom, como é que mudou fica. o tempo, estamos em 2020, tá? O tempo progrediu ali, mas alguém me manda
qual é a solução para fazer filho tomar banho nessa época do ano? Estou esperando, tá? Pois é, tem que aquecer, no mínimo tem que ir, né? Não adianta, ele não quer. Não quer. Não. Mas o pessoal vai lá e a gente tem uma imagem aí, vamos mostrar aquela imagem, ali ó, a Viviane Santos. Bom dia, aqui em Canoas o frio está pegando também. Aqui no conforto da minha casa, sem coragem de sair da cama, só assistindo o melhor jornal, óbvio, o SBT Rio Grande. Muito obrigado, e a gente vê só as cobertas e a Débora está enrolada nessas cobertas. Ô, Fadanelli, tá com frio Congelou. aí? Fica aí parado, daqui uma meia hora a gente volta a conversar também. Vou ficar aqui no solzinho, então. Fica aí. Um abraço, Fadanelli. Gente, já que eu estou falando aí de frio, de temperatura, eu quero fazer nesse momento um espaço, uma homenagem, né, para o professor Eugênio Hackbart, ele que fundou em 2004 a Metsul Meteorologia. O professor Eugênio Hackbart, ele faleceu nessa madrugada, deixa um legado para muitas pessoas, uma pessoa inspiradora. E então, para toda a família da Metsul Meteorologia, Estael Cias, Alexandre Aguiar, a todos, o nosso abraço e a nossa solidariedade nesse momento de perda deste gênio, que é o professor Eugênio Hackbart. Muito bem, 12h e 19 minutos, vamos falar da enchente. Mais de 3.800 pessoas seguem desabrigadas ou desalojadas, de acordo com o último boletim da Defesa Civil. A colega Luciane Coleman está em Eldorado do Sul, onde também a situação não está fácil não por aí, não é mesmo, Lu? Muito pelo contrário, viu, André? Tá bem difícil por aqui. Ontem, você lembra que a gente entrou ao vivo ali das ilhas, né? Na Ilha das Flores, em Porto Alegre. Os moradores até estavam animados mas que também havia baixado um pouquinho o nível da água, né? Ontem, para vocês entenderem, o nível do Guaíba ali no cais chegou a 2,20 depois de atingir 2,61 no fim de semana. Isso. Mas hoje, por causa da cheia lá do Rio Taquari e também do vento sul, ele já está beirando 2,40. E o reflexo desse repique, ou seja, dessa cheia novamente, a gente também vê aqui em Eldorado do Sul. 10 centímetros a mais, aqui no bairro Cidade Verde. Olha só. Com certeza, quase 20, né? 20 centímetros a mais. E aqui, 20 centímetros. E olha só, essa aqui é uma das regiões mais atingidas aqui em Eldorado do Sul, que teve em torno de 3.000 pessoas afetadas de alguma forma, André, por essa inundação, né? A gente tem pelo menos 4 bairros embaixo da água, em que as pessoas estão tendo que enfrentar muita água ou então nem conseguem chegar às suas residências. Eu estou aqui com o coordenador da Defesa Civil Municipal, o João Ferreira. João, quais são os principais bairros que ainda estão atingidos, né? Enfim, que estão com alagamentos, estão com inundação aqui em Eldorado do Sul? Nesse momento, a Cidade Verde. A Cidade Verde, aqui juntamente com a Vila da Paz, que são os mais próximos da parte mais baixa, né? Nós tivemos a inundação também no bairro Chácara, na Itaí, aqui na Pinheiros, o bairro denominado Pinheiro, e também a São Sucia, onde subiu um pouco da água na prainha, né? Mas o local mais atingido, que sofre mais com a questão da cheia, é a Cidade Verde e a Vila da Paz, e também a Chácara, que foi atingida também por essa enchente que veio agora nesse momento, mas lá já baixou e ela não retornou lá. Aqui sim, ela baixou no domingo, a água saiu daqui no domingo, e ontem à tarde ela começou a retornar, porque começou a chegar aqui a chuva que deu lá na bacia do Taquari, né, que elevou demais o rio lá, e essa água então está chegando agora aqui de novo. Ela está passando por aqui já, né? Mas trouxe de novo esse transtorno para as pessoas que moram no final aqui das ruas da Cidade Verde. Aqui em Eldorado do Sul, André, a Prefeitura já decretou situação de emergência e chegou a organizar 3 abrigos em escolas. Ainda tem algum funcionando? Ainda tem famílias que estão abrigadas? Sim, nós temos em torno de 10 famílias que não retornaram ontem, que estão abrigadas na escola Davi Rigel Neto, né? Estão ainda ali aguardando que essa água então volte para elas poderem voltar para a sua residência. O que vocês estão em busca de doações? O que vocês estão precisando mais nesse momento para doar para as famílias atingidas pela enchente? Nós estamos no momento de inverno, né? Muito frio, além do frio, a enchente e mais a questão do Covid, né? Que traz uma preocupação muito grande na questão do afastamento e isolamento social. E o município está, a Defesa Civil principalmente, a assistência social, está engajada recebendo doações de alimentos não perecíveis, de cobertas, né, forro de cama, colchões. Nesse momento é importante. Nós temos recebido já várias doações de pessoas e de entidades que veio de Porto Alegre, que veio de outros lados, trazer a sua solidariedade aqui para Eldorado do Sul. Mas estamos aguardando, através da Defesa Civil, doações que porventura possam chegar
vai ser muito bem-vindo para atender a população aqui que mora, as pessoas mais humildes, né, que têm necessidade social, que precisam ser ajudadas aqui pelo município. E, João, a gente tem imagens, né, que foram feitas pela prefeitura, imagens de drone, imagens aéreas aqui de Eldorado, e é impressionante toda essa região embaixo d'água. É uma região que fica muito próximo a uma área alagadiça, né, uma espécie de pântano, né? Sim, porque, na verdade, Eldorado do Sul, toda ela é muito plana, né? O nosso lençol freático é 1 metro de diferença para o rio Jacuí. Então, quando o rio Jacuí ele sai fora do leito, ele imediatamente já atinge aqui a Cidade Verde, principalmente. E também a parte da chácara, que a água vem pelo campo, porque é muito plano. Então, é muito próximo aqui a parte seca da parte do rio, né? Então, nós ficamos muito vulneráveis aqui por conta disso. Então, as pessoas aqui que moram mais nas pontas de rua, mais próximo do banhado, é quem sofre mais com a questão das cheias. Certo, muito obrigada pela entrevista. Eu sei que o senhor está correndo, André, ele estava aqui no telefone falando com moradores. Mas, Lu, segura... Muito obrigada pela sua entrevista. Lu, segura ele um pouquinho. Mas eu vou falar aqui com os moradores. Segura um pouquinho que o André precisa falar com o senhor. É que eu tenho aqui alguns moradores com quem eu vou conversar. Não, ok. Só comunica ele. O Guaíba subiu, agora ficou em 2,41. Subiu mais 2 centímetros, ou seja, está subindo. 2,41, subiu mais Nesse 2 momento. centímetros. Isso é muito ruim aqui para o pessoal. Sim, justamente. Essa é uma preocupação nossa, né? Aliás, o cais do Porto é onde a gente tem como referência, né? Então, ontem baixou bastante, né? E hoje subiu de novo por conta do vento, que eu acho que não é favorável nesse momento, e mais essa quantidade de água que está vindo lá do Taquari para cá. Obrigada, viu? André, deixa eu conversar aqui com o Guilherme, que estava aqui aguardando também, porque ele estava aqui na frente da rua. Eu perguntei, o senhor é morador? Ele, sim. Desde quando que o senhor está fora de casa? Desde quinta-feira à noite, quando começou a encher, né, a alagar. Daí eu tive que ficar fora de casa e estamos nessa expectativa, né, de que a água baixe para poder voltar para nossas casas, né. Mas, infelizmente, essa enchente é decorrente de todos os anos. Já são mais de 12 anos que a enchente percorre sempre no momento de pico aqui de inverno, né? Junho, julho, agosto, setembro. E a gente fica só no aguardo da promessa, né? Entra governo, sai governo. O prefeito falou que ia construir um pavilhão ali na BR para poder essa água escoar para lá. Mas só que daí eles só prometem, né? Eles não fazem nada para ajudar a população. Chega a ser muito triste ver famílias saindo carregadas de retroescavadeira, saindo de caminhão, levando suas coisas, perdendo suas coisas. Um monte de gente perdendo um monte de coisa, assim. E a gente vê muita gente saindo, viu, André, por aqui. Eu até vou interromper aqui, Guilherme, porque antes eu conversei com um morador ali que ficou ilhado aqui nessa rua. Eu vou caminhando aqui devagarinho, tá, André? Porque tem bastante buraco. Mas a gente consegue aqui ter acesso. O seu Adão, ele disse que ali no fim de semana a água chegou a entrar 20 centímetros para dentro de casa, André. Nossa, agora a gente vê aqui que o pátio já está seco. Lu. Ele não está mais aqui. Mas, pode falar, André. Tu consegue ter a realidade do que é viver numa região assim, né? Pois é, tá aqui o seu Adão aqui, eu estava conversando antes com ele. Boa tarde, seu Adão. Sua casa foi atingida no fim de semana, né? Sim, 21 centímetros, entrou dentro de casa. E agora o senhor já estava limpando aqui? Não, ainda. Eu até comecei uma limpeza aqui, mas aí mas aí parei por causa que a água subiu toda de novo. Podemos dar uma olhadinha só aqui na porta? Pode ficar à vontade. Olha só, André, ele teve que subir aqui todos os móveis, essa é a realidade. Nossa, chegou de aonde, dezenas de famílias aqui chegou aonde? Ali, ó. O senhor pode mostrar lá para o nosso cinegrafista onde é que chegou a água no fim de semana, por favor? Sim, obrigado. Com licença. Nossa. Isso que ele tá, André, numa área mais alta aqui da Cidade Verde. A última casa que pega o enchente aqui, né? No caso. Essa é a realidade aqui, André. Olha só, todas as coisas É um drama, né? É um drama. Colocadas em cima de mesas. É um drama de todo ano que tem cheia. É a mesma coisa. Todo ano. Todo ano é isso aí. Agora, essa aí foi uma das baixinhas, né? Por causa que lá em 2015 nós tivemos 65 centímetros dentro de casa. Deu mais ou menos isso aqui, ó. Nossa, é muita coisa, né? O Glauco quer fazer uma pergunta, Lu, é isso? Glauco? Às vezes a gente levanta, consegue levantar, mas
não levantar, já dá uma falseada, já estraga também, e assim vai. Tem uma pergunta lá do estúdio para o senhor. Na verdade, nem é uma pergunta, Lu, é um agradecimento por tudo que você está fazendo aí, mostrando essas condições, e agradecer ao nosso colega, o Ernesto Eilert, nosso cinegrafista, que é o aniversariante do dia e que já deve ter feito, muita inundação, mas graças a vocês a gente consegue ter essa noção e cobrar, né? Principalmente para que as pessoas responsáveis possam agir e ajudar essa população mais vulnerável. Parabéns ao Ernesto, parabéns a você que estão nos dando essa aula aí, tá? É isso, se cuida aí, né, Lu? Obrigada. Não, e olha Pode só... deixar, a gente está sempre aqui com o pé dentro da água para mostrar essa realidade para vocês, mostrar o que se passa dentro da casa das pessoas. Porque quando a gente está, às vezes, no quentinho de casa, confortável, né? A gente não consegue imaginar o que é, na real, esse drama daqui. E a informação que a gente tem é que a água vai continuar, pelo menos pode subir ainda mais um pouco, mas vai continuar ainda por vários dias nesse nível, tá? Ela não vai começar a descer amanhã, vai demorar ainda mais um pouquinho. E olha só as imagens, né, impressionantes aí, imagens aéreas mostrando toda essa inundação na região das ilhas aqui do Guaíba. Muito bem, agora meio-dia e 29 minutos e você vai ver ainda hoje uma entrevista com um especialista sobre o distanciamento controlado aqui no estado. Nesse momento de aumento dos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul, será que o lockdown é necessário, ou seja, parar tudo, fechar tudo? Somente os serviços extremamente essenciais abertos? Essa é a orientação, pelo menos, da Sociedade Brasileira de Infectologia, que se não tiver um rigor no distanciamento, no controle, na circulação, os nossos hospitais vão entrar em colapso. Então, daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. Bom, sobre o coronavírus aqui no estado, o Rio Grande do Sul tem 995 mortes e 39.656 casos confirmados de Covid-19. A partir de hoje, o estado tem 10 regiões com bandeira vermelha. Então, veja como fica agora na reportagem. O governador Eduardo Leite divulgou a versão final das bandeiras na 10ª rodada do plano de distanciamento controlado que passa a valer nesta terça-feira. O estado vai ficar com 10 regiões na bandeira vermelha de alto risco de transmissão da Covid-19. Agora vejam vocês que uma doença que até o início deste ano era pouco conhecida, já tem neste julho a ocupação de quase a metade dos leitos hospitalares. A Sociedade Rio-Grandense de Infectologia emitiu um alerta sobre a situação da Covid-19 no estado. A organização defende medidas mais rigorosas e fala até no fechamento total, o chamado lockdown, para evitar um possível colapso no sistema de saúde. Se a gente não instituí-lo em breve, daqui a 2, 3 semanas há o completo estrangulamento dos leitos de UTIs. E segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a capital gaúcha deve estar no pico da pandemia em um período de 7 semanas. O estudo aponta que no final de agosto, Porto Alegre terá cerca de 27 mil casos da doença, quase 3% da população adulta. Sobre esse assunto eu converso agora com o médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento e membro da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, Dr. Diego Falsi. Dr. Diego, boa tarde. O senhor me ouve bem, doutor? Boa tarde. Sim, perfeitamente. Boa tarde. Doutor, o lockdown, ou seja, o fechamento das cidades, é a orientação agora da Sociedade de Infectologia aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Explica melhor para a gente, por favor. Então, nós emitimos agora na segunda-feira uma nota de alerta, né? Então, nesse sentido, a gente quis ressaltar alguns aspectos que nos preocupam muito em relação à epidemia de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Como na reportagem foi mostrado, nós estamos caminhando aí para quase 40 mil casos, né? Quase 1.000 gaúchos já perderam a vida, né, por conta do coronavírus. A gente tem uma pressão sobre os hospitais nessas 2 últimas semanas, numa velocidade assim galopante, né? As unidades de terapia intensiva estão lotando rapidamente. A gente vê alguns esforços de alguns hospitais de expandir leitos. Esses leitos rapidamente vão sendo ocupados, né? Então, uma velocidade muito grande nessas 2 últimas semanas. Além disso, acho que a gente também soma a esse cenário
o adoecimento de muitos profissionais. Então, isso a gente tem observado nos grandes hospitais de Porto Alegre. Muitos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem estão adoecendo devido ao coronavírus. Então, a gente também está perdendo força de trabalho. Quer dizer, doutor, não só emocionalmente, mas com a Covid-19. Com a Covid-19 e alguns deles fazendo formas graves e também precisando dos próprios recursos de UTI. Então, é uma situação muito preocupante no nosso entendimento, né? E nós entendemos que as medidas que foram feitas até agora, evidentemente dentro de um plano que o Estado tem, que consideramos adequado, elas, embora adequadas, elas estão sendo insuficientes para conter o avanço da epidemia. E mais do que isso, né, também porque às vezes não há entendimento e adesão por parte da população. Pois é. Infelizmente isso também está acontecendo. E aí, frente a isso, a gente vê que a única forma de a gente evitar, porque nós já estamos à beira do colapso, e nós evitarmos o colapso são medidas mais duras. Implementar essas medidas não é fácil. Sim, né? E o governador do estado, ele fala em ponderação, em cuidado, em cooperação. Duas perguntas numa só. O que o governador fala? Vocês já entraram em contato com o governo do estado? Essa é a primeira pergunta. O que diz para a sociedade de infectologia o governador? E a segunda questão, nós vamos entrar em colapso quando, doutor, se continuar nesse mesmo ritmo? Então, nós temos, evidentemente, interlocução através da nossa diretoria, né? Participam dos comitês do Estado, a relação ela existe, evidentemente, nós estamos colaborando nesse sentido, né? Eu acho que são medidas duras e difíceis de serem tomadas. O nosso alerta é no sentido de a gente se preparar para essas medidas. Obviamente, o governo ele precisa tomar uma série de cuidados e ser muito ponderado nessa decisão antes de tomá-la, né? Porque é uma decisão drástica, evidentemente tem que haver ponderação nesse sentido, né? Desculpa a segunda pergunta. Quando que a gente pode chegar no colapso nesse ritmo? É difícil a gente prever, mas se nada for feito, é realmente nas próximas semanas. Eu acho que isso é coisa de 2 semanas. É difícil fazer uma previsão com exatidão, né? Mas na velocidade que as coisas estão acontecendo, e se a gente não tiver medidas de distanciamento social mais efetivas, seja as que estão sendo aplicadas agora serem mais efetivas, ou se nós não aplicarmos medidas mais duras, esse colapso vem e ele vai ser inexorável. Meu colega Glauco Pazza tem uma pergunta para o senhor. Doutor, boa tarde. Me chamou a atenção que o senhor falou há pouco que muitas pessoas não entenderam a importância da quarentena, não, digamos, compraram a ideia. O que leva o senhor e a sociedade a crerem que eles vão entender um lockdown? Então, acho que é uma pergunta bem interessante, Glauco, porque o que a bandeira preta ou o lockdown significam realmente são medidas mais rígidas no sentido de fechamento. Só que no lockdown, realmente, a gente tem, como é que eu posso dizer assim, uma forma de forçar que essas medidas sejam tomadas, né? A gente pode usar as forças de segurança, inclusive, para verificar se a pessoa está se movimentando, por que ela está se movimentando, se ela tem autorização para determinada atividade, né? Os órgãos de fiscalização, ele tem mais poder nesse sentido. São coisas mais duras, nenhum de nós gostaria de estar recomendando esse tipo de coisa, né? Que podem, enfim, tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Agora, mas, infelizmente, são necessários porque não está havendo o entendimento das medidas atuais. Na Itália, por exemplo, quem precisava sair de casa tinha que imprimir no computador uma autorização para poder sair, né? E se fala muito aqui no Rio Grande do Sul, mas eu acho que não evoluiu, do Exército ir nas ruas e dizer para as pessoas, tá fazendo o que aí na rua, né? Vamos fazer o distanciamento, porque não é só Rio Grande do Sul, não é só Brasil, no mundo inteiro. Ontem, por exemplo, eu acho que era em Portugal, também na Flórida, onde os casos estão nos Estados Unidos muito intensos agora, o pessoal na praia se divertindo. Quer dizer, não é só uma prática de nós gaúchos. Agora, em cima disso, doutor, né, dessa pergunta do Glauco envolvendo as pessoas,
Eu gostaria que é assim uma tarefa que eu procuro fazer diariamente, né? As pessoas, é difícil delas compreenderem, lidar com algo que é invisível, né? Então, eu gostaria de ouvir do senhor, a primeira coisa, assim, como que o vírus está se comportando aqui no Rio Grande do Sul, já que ele vem numa mutação desde que surgiu na China. Então, eu queria que o senhor, por exemplo, assim, desse um exemplo que a gente nem pode imaginar que as pessoas estão se contaminando aqui no Rio Grande do Sul. Eu sei que na Alemanha a contaminação começou por causa de um saleiro num restaurante. Tá? Então, assim, o que o senhor percebe aqui no Rio Grande do Sul? Onde são os locais que as pessoas mais se contaminam? São diversas situações, né? Mas o que nós temos observado como mais problemático são os ambientes fechados, tá? Os ambientes fechados realmente são um local de grande propagação do coronavírus, onde não há circulação de ar, né? Então, isso é mais problemático ainda no inverno, porque as pessoas se fecham, as pessoas, enfim, se não querem se expor ao frio, e isso acaba por facilitar a transmissão do coronavírus. As pessoas ficarem confinadas em espaços fechados. Espaços fechados de maior risco seriam, por exemplo, bares, restaurantes, onde as pessoas estão comendo, estão sem máscara, estão conversando, né? Essas situações são de extremo risco. Outras situações onde as pessoas estão falando alto, estão gritando, estão cantando. Esse tipo de situação é de altíssimo risco, né? Porque essa pessoa que eventualmente pode estar infectada e assintomática, transmitindo, ela pode estar expelindo partículas virais e, a partir disso, transmitindo a doença nesse ambiente. O senhor toca numa questão que aí é muito cultural. A gente tem pessoas na família, falam alto. Só que a gente tem na nossa cultura que o vírus só se transmite se a minha saliva atingir alguém. E não é isto que tem demonstrado aqui no Sul, pelo menos, né, doutor? Os trabalhos mais recentes, né, eles têm demonstrado isso, essa capacidade do vírus viajar, essas partículas virais viajarem como sob forma de aerossol. Isso é uma coisa que não está muito consolidada ainda na literatura, mas há uma evidência já nesse sentido, né, que em algumas situações esse vírus ele pode realmente, dentro de um espaço fechado, onde não há circulação de ar, ele pode viajar a uma distância um pouco maior daquela distância mais próxima. Então, colocando as pessoas que estão naquele ambiente em risco. Então, isso é muito preocupante, realmente. Então, tá bem. Doutor Diego Falsi, médico infectologista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelo seu alerta. E quem está nos acompanhando, né, doutor, que a gente pede para que sirva também de condutor dessa mensagem que o senhor nos passa de conscientização. Eu sempre digo aqui, a gente só precisa de medida de restrição porque as pessoas não colaboram. Porque se todos colaborassem, nós poderíamos conviver normalmente se todos tivessem os cuidados básicos. Então, como é importante cada um fazer aí a sua parte. O doutor Diego Falsi, médico infectologista da Sociedade Rio Grandense de Infectologia, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Agradeço, obrigado pela oportunidade, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Agora, 12h40, faltando 20 para a 13h. Eu quero que vocês fiquem com este recado que eu tenho. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro aqui, na garganta. Por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isto, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antisséptica e bactericida que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam só esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, de gripes e também resfriados. Você encontra pastilhas Valda à base de própolis, de gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, na irritação de garganta e também tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Você encontra pastilhas Valda a preços promocionais na rede de farmácias associadas.
Muito bem, vamos falar do frio de novo, porque teve geada também no sul do estado. As informações com o colega Eduardo Silva, direto de Pelotas. Muito frio por aí também. Aliás, eu acho que foi no sul, agora no sul do estado, que começou esse frio mais intenso, não é mesmo, Eduardo? Com certeza, André. E tem vento. Boa tarde. O vento, ele vai ser assim constante ao longo do dia, moderado, mas com algumas rajadas, André. O que acontece aqui na região é uma atuação de uma forte massa de ar frio e seco, com uma massa de ar polar que faz aí o predomínio de sol e temperaturas baixas na zona sul do estado. O dia amanheceu com formação de geada, temos imagens do Capão do Leão, cidade distante 20 quilômetros de Pelotas. E pelas ruas aqui na cidade, agasalhos pesados para encarar a fria manhã. A mínima chegou a 3,5 graus por volta das 8 horas da manhã. Hoje, na Zona Sul, previsão de céu claro, poucos ventos e a máxima não deve passar dos 11 graus. A umidade do ar é elevada, de 76%, segundo o CPMET da UFPEL. Amanhã também deve ter formação de geada na região, com mínima prevista de 1 grau e máxima de 12 graus. Voltamos ao estúdio, né? Tá certo. O frio tá chegando. E amanhã a Estael Cias comentou também que hoje nós vamos ter uma tarde muito fria. A temperatura não vai subir muito. Tanto é que agora, meio-dia e 43, gente, 10 graus aqui em Porto Alegre. Então a tarde não deve passar de 14, 15 graus. Nós vamos ter uma madrugada muito gelada. E aí, sim, amanhã a gente vai ter uma temperatura mais amena na parte da tarde. E como será que está na região central do estado? Porque a geada deixou a paisagem branquinha por lá também. Não é, Bruna Tasqueto? Boa tarde. Oi, André. Boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. É verdade, a gente saiu hoje cedo quebrando gelo, André. É mesmo. Os campos amanheceram cobertos de geada, tudo bem branquinho. A vegetação ficou literalmente congelada, as folhas congelaram, André. E claro, né, o frio rende aquelas belas paisagens, os lagos com aquele vapor de água bem característico do inverno, né, o gramado branquinho. Nós fomos até Silveira Martins, município pertinho aqui da cidade, e por lá o termômetro de rua marcava 1 grau perto das 8 horas da manhã. Ainda bem que o sol saiu cedinho, né, para ajudar a aquecer. Aqui em Santa Maria, a mínima hoje foi de 0,6. André, é bastante frio. Não dá vontade de sair do sol. Sim. E que também não ajuda muito o sol, né? É um quebra-galho, né? Os pés não descongela, mas já ajuda a aquecer um pouquinho. É verdade. E essa noite, então, a gente vai ter uma temperatura também mais gelada ainda do que já foi essa madrugada aí na região central do estado. Obrigado, Bruno Tasqueto, pelas informações. E deixa eu chamar o Glauco Paza, Glauco, para mostrar o cachorrinho aquele de novo, já que estamos falando do frio. O legítimo frio de Rengueá Cusco, ou Cusca, né? Uma cusquinha. Isso. Tá aí ela. A cusquinha de Quaraí, né? O Fábio. Não, ela é Livramento. Ela é de Livramento? Isso, ela é de Livramento. Ela é de Livramento. 3,7 foi a temperatura em Quaraí, mas em Livramento foi a mais baixa, 4 graus abaixo de zero, né? E tá aí o bichinho não sabia onde pisar. Exatamente. Aí não aguentou, teve que, né, renguear para poder caminhar ali por sobre esse pasto que era verde e virou branco, André. Agora, sabe o que eu fico pensando também? Na possibilidade de doenças respiratórias. Isso é um problema, né? É muito bonito ver tudo isso, mas tem que se cuidar, viu? Aliás, mais um motivo para usar máscara. Você ainda que está aí com aquela dúvida, vai usar máscara. Ajuda a esquentar o nariz, é ou não é, André? Ajuda mesmo, né? Ajuda. Isso é verdade. Aliás, o pessoal está escrevendo para a gente pediu, o pessoal colabora. O pessoal é fera, que coisa boa. Vamos dar uma olhadinha aí. O Edson Pereira, amanhecer gelado em Montenegro. Tá aí o Rio Caí. À direita ali a gente vê o Montenegro, né, que dá nome à cidade, ainda enfrentando os problemas aí com as cheias do Rio Caí. Outra imagem pelas redes sociais, Garibaldi na Serra. Nossa, gelado em Garibaldi, temperatura também chegou a perto de zero. É a Morgane Pereira, obrigado pelas imagens também, Morgane. Aí a Juliana Kirchhoff Sareta. André, não é só em Caxias que a água congela. Minha mãe, Luciana Kirchhoff, enviou essa imagem de São Gabriel. Viu só que não é história minha, Glauco Paza? Eu tô tentando decifrar, André. É uma mangueira amarela.
e a água que saiu da mangueira congelada. Ah, não. É. Não, isso aí deve ser Juliana Kirchhoff-Hart. Deve ser da família para não passar, né? Não, mas olha a imagem ali, gente, é verdade. E eu já tinha ouvido numa outra região, é porque, lá, como eu disse, lá em Caxias, a cidade foi crescendo e também foi alterando a temperatura. Mas se a Juliana puder, amanhã fazer uma imagem em vídeo, tá, da água congelada, pega um jornal do dia, mostra pra gente provar pro Glauco que é do dia isso, e vai tá? no cartório, registra lá. Registra e aí... não acredito. É, isso aí é a certidão de nascimento que ela nem conhece, a Juliana. Mas que legal, olha, essa imagem, isso eu sabia que acontecia, que bom que ela mandou, porque congela mesmo. Se está no campo, principalmente, né? Ela é da onde? De São Gabriel, a região ali da campanha. E vou te gelada. dizer, viu, André? Eu que convivi muito naquela região, São Gabriel é frio. Viu? Quando Então, é frio, é frio. dá pra ver que tu nunca acordou de madrugada, assim, no amanhecer e abriu a torneira, viu, Glauco Paz? Vai ordenhar, sai picolé de leite. Tá legal. bom? Então aí, ó, fica o nosso compromisso. E olha, vale para amanhã, já que a gente vai ter o amanhecer. O maior frio, geralmente, é quando o sol nasce. Então, o pessoal fica atento para mandar para a gente amanhã imagens de água congelada, de açude congelado. Mandem umas imagens criativas, faz um vídeo aí de 20 segundos e manda para a gente através da nossa rede, como, por exemplo, a do cachorrinho, a cachorrinha, né, que ficou aí, né, tremendo de frio. Essa foto lá de Santana do Livramento, mande para a gente amanhã, porque vamos ter talvez o dia mais gelado do ano. Tá certo, Glauco? Beleza. Daqui a pouco combinado. a gente volta a medir 48 minutos. Eu tenho um recado para vocês. Olha só. Um plano de saúde que cubra terapias e odontologia. Você conhece? E se a cobertura for ainda sem coparticipação, já pensou? O plano da IBCM é resposta para tudo isso. Além de diversas especialidades médicas, a IBCM oferece aos servidores públicos municipais e estaduais atendimentos em psicologia, psicopedagogia, fono, terapia, a terapia ocupacional e nutrição. O plano de saúde da IBCM também é muito reconhecido por seus diversos serviços odontológicos, garantindo qualidade de vida aos seus beneficiários. Conheça mais sobre os tantos benefícios de fazer parte da IBCM. Ligue agora mesmo. Telefone 51 3230 está aí na tela. 3230 5511 ou mande um WhatsApp para o número que está aparecendo também aí na sua tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. E atenção, olha só essa imagem, mostra pra gente, Glauco Paza. Vou mostrar para vocês uma coisa surpreendente. O que, Sabe Glauco? que é? Tô curioso. Bom, eu já vi gente roubando várias coisas, tá? Mas isso que a gente vai mostrar agora, eu nunca tinha visto. Roubou carro? Não. Roubou Joia? carga? Também não. Dinheiro? Também não. Não, ele roubou... Foi roubo de cone. O quê? Cone, já ouviu falar? Cone de sinalização. Aquele cone de sinalização? Eu acho que ele estava ser querendo verdade. fazer alguma coisa em casa, alguma baliza, eu não entendi. Mas enfim, aconteceu, tá? E um jovem foi preso. Exatamente. A prisão aconteceu nesta segunda em Veranópolis, na Serra. Um jovem de 19 anos que furtou 3 cones da Polícia Rodoviária Federal. Esse material era usado para sinalizar que havia pedras na pista na BR-470 em Nova Prata. Também na Serra, pertinho dali, tá? Não bastasse o roubo, olha só, André. O jovem postou um vídeo na gênio. rede social. Quer ver? Vamos ver. Roda aí. Roda aí. Gurizada, roubamos um cone da PRF. É, os guri, não adianta! Mas espera aí só um pouquinho. Tem uma baladinha rolando dentro do carro, todo o pessoal sem mala, além todos esses elementos aí complementares, ó. A baladinha aí, ó. Tunts, 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 tunts. Não adianta! E a festa parou aonde? No posto da Polícia Rodoviária É um Federal. artista, só que não, né? Que coisa lamentável. Bom, para concluir a história... Enquanto a gente tiver gente que rouba cone, né, a gente, infelizmente, vai ter muita gente que não usa máscara, que acha uma palhaçada, esse negócio de distanciamento é uma besteira. Infelizmente, é uma dura realidade. Mas vamos lá, a gente está aí para ajudar a mudar. Pois é, segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos cones foi encontrado com um adolescente de 14 anos que foi detido. Um simulacro de arma de fogo foi apreendido.
A dupla admitiu o furto e disse que outros 2 cones ficaram com amigos, tá? Foi por engano. Os cones estão por aí, dando uma volta, já que o tempo está suscetível, está calor e tal, né? Isso, E o restante do material ainda está sendo procurado pela Polícia Rodoviária. A sinalização do local lá, onde apontava que havia pedras na pista, foi reposta. E o que eu vou dizer depois disso aí, né? Olha, isso aí quando tu rouba o Estado, né, tem um termo específico, que é quando tu tira algo que é de propriedade do Estado, e é do governo federal, isso é uma rodovia federal, isso pertence à União. E causou um perigo ainda. Causou perigo, né? Porque era sinalização de um local perigoso. Mas tem gente que pega a placa de sinalização. Mas, gente, esses cones aí é só comprar. É baratinho, tu encontra no qualquer lugar. É coisa de demônio. Eu acho que a pandemia afetou muita gente. É chinelagem, tá? Chinelagem. E ainda por cima colocando em risco a vida dos outros. Bom, a gente tem agora informações, vamos mudar de assunto e voltar a falar do caso da Paula. A Paula, aquela jovem lá de Soledade. O Glauco tem outras informações e imagens novas a respeito das buscas, é isso? Pois é, recebi aqui agora. Outra Paula, que é a nossa produtora, acabou de passar aqui as últimas informações sobre o caso Paula. Recebemos este vídeo de agora das buscas em Fontoura Xavier. Você lembra que já foram feitas várias buscas, inclusive com cães farejadores, né? Nessa região aí que tem um açude, foram buscas feitas hoje pela manhã. Lembrando que há mais de um mês a Paula está sumida, né? Sumiu naquela casa em que ela foi encontrar com amigos. E essas buscas foram feitas agora pela manhã. Recebemos esses vídeos aí junto a esse açude aí. Lembrando que é uma área que foi delimitada, é uma área bastante extensa, de vários quilômetros do local desta casa em que ela foi vista pela última vez, tá? As equipes de resgate aí. Isso. Essa é o local, fica aí perto da casa onde ela foi a última vez, é isso? Não. É uma área ampla em relação àquela casa que ela foi vista pela última vez. É uma grande quantidade de quilômetros. Ela estava em Soledade, na verdade, quando desapareceu. Isso é Fontoura Xavier. Só que lembrando aquilo, inclusive, que você falou antes, que no celular dela foi possível apontar, né? Rastrear os locais que ela esteve depois, entendi. né? Então, este é um dos locais. Mas essa é a notícia ruim. Por enquanto, nenhuma informação da Paula. E a gente vê que ali a equipe de mergulhadores, né? Pelas imagens porque que nós a polícia vimos, trabalha com a possibilidade, né? Que a gente falou também dela estar morta, estar dentro do açude, enfim. É que a preocupação, imagina, 10 de junho, já estamos aí no dia, hoje é 14 de julho, né? Mais de um mês que essa jovem está desaparecida. Infelizmente, inicialmente a polícia, né, tratava como um desaparecimento até então. E depois de todas o desenrolar, isso que a gente sabe, logicamente que a polícia tem algumas informações guardadas, mas pelo que se desenha, né, é muito triste. E a angústia dessa família, né, a mãe desesperada, a mãe que mora em Fontoura Xavier. Sem dúvida. Lembrando que os pais são separados, né? O pai dela, com quem ela foi morar há pouco tempo, contratou um advogado para tomar par da situação, para tentar ter mais informações a respeito do caso, mas as informações, as últimas que apareceram, é de que continua tudo na mesma, né? Bom, para quem está acompanhando com a gente, vamos relembrar essa história, é o caso da Paula, né? A Paula que recente tinha completado 18 anos e morava em Fontoura Xavier. Fontoura Xavier é uma cidade que fica logo ali passando Lajeado, sobe a BR-386, começa a subir a chamada Serra de Soledade, quando chega no alto, chega em Fontoura Xavier. Ali era a Paula. A Paula foi morar com o pai, há cerca de um mês e meio atrás, na cidade de Soledade, que fica a cerca de 100 quilômetros, né? Já numa região mais alta do estado, indo em direção ao norte. Estava com os amigos, em época de pandemia também chama a atenção, né? Todo mundo evitando se encontrar, mas a Paula teve um encontro com amigos e a partir daí começou todo o mistério do desaparecimento desta menina, que surgiram imagens, né, Glauco, que nós não tivemos acesso, mas imagens que mostram ela saindo, sendo carregada por 5 pessoas. Depois surgiram áudios, não é, Glauco? E que a gente vai acompanhar agora, áudios da conversa de pessoas que estavam com ela nessa última noite. Vamos acompanhar. O Mica só me convidou que ia a Paula lá, que ele ia ficar com a Paula. O Mica já estava planejando de fazer alguma coisa com a Paula, só que tá sobrando para mim porque eu sou o dono da casa, né? O que aconteceu, eu também não sabia, tá? Eu não sabia, o Mica fez tudo pelas costas, fez tudo praticamente premeditado, levou ela lá e aconteceu o que aconteceu. Chegaram lá, eu não deixei, me calçaram com uma arma e pegaram ela e levaram.
Pois é, esse é o áudio do Maicon, que seria o dono da residência Não onde ela estava, né? Onde ela foi vista pela última vez. É E o lá Maicon também e o estaria o Micael, que é o Mica, né? Também recapitulando aqui que ela foi à casa de amigas e de lá saiu para ir até esta casa aí. Tá? Essas são as informações que se tem. A polícia tem mais pistas, tem mais dados, tem as imagens, inclusive, que você citou aí de uma câmera que mostra 5 pessoas carregando um corpo que deveria ser o da Paula, ela estava desacordada, para dentro de um carro. Agora, este áudio aí do Maicon, dono da casa, realmente é bastante impactante. Eu estava olhando aqui a distância de Fontoura Xavier, eu falei em 100 quilômetros, não, é muito menos, é cerca de 23, 25 quilômetros a distância de Fontoura Xavier, que foi onde ela nasceu e aonde mora a mãe, para a cidade onde ela foi morar ali em Soledade, ou seja, são cidades muito próximas. E desde o dia, desse dia 10 de junho à noite, não se tem mais notícias, infelizmente, da Paula, mas a polícia segue e, pelo visto, o negócio está apertando. 2 pessoas, uma que já tinha sido presa, foi encontrada agora no domingo com outro, também suspeito na mesma residência. O Ministério Público soube disso, os 2 foram presos. Um voltou para a cadeia e o outro não tinha sido preso, mas foi para a cadeia. O mesmo Ministério Público que havia reclamado de objeções, que gostaria de ter alguns acessos a mais, nesse caso aí. Tá certo. Obrigado, Glauco. Até daqui a pouquinho. Olha só, tem um recado importante, 12h58, porque a Federação realiza uma transmissão ao vivo, uma live, do Tá na Mesa, com a presença de André Godoy, que é diretor superintendente do Sebrae RS, que vai abordar o tema Sebrae RS, a reinvenção dos pequenos negócios na crise. É, portanto, amanhã, quarta-feira, 15 de julho, ao meio-dia. Curta a página do facebook.com/Federação e assista a esse e também a muitos outros eventos. Participe, Tá na Mesa, uma realização da Federação. Bom, agora a gente tem... Ô, Glauco Paza, cadê o Cusco? A Cusca. Vamos terminar com a imagem do frio. Ainda, a Cusca. A Cusquinha, Aquela imagem lá de Santana do Livramento da Agora cachorrinha. Imagina amanhã, André. Pois é. Olha, pessoal, alerta. Portanto, a gente vai ter bastante frio. Amanhã, principalmente, o amanhecer vai ser muito gelado, com temperaturas negativas, com geada. E todas as informações, é claro, a gente traz a partir das 11h40. E hoje, às 19h20, no SBT Rio Grande, segunda edição, com Marcelo Chemali, também as informações aí final da tarde e noite. Tá certo? Até amanhã, meu amigo e irmão Glauco Paz. Bom a todos. frio. Obrigado pela audiência e pela companhia. Até amanhã.